Olá, chegamos com mais um balanço e perspectivas para vocês, apresentando um pouco do que foi o ano de 2020 e projetando também 2021. Hoje nós vamos falar sobre a área jurídica e está conosco aqui o sócio da HBS Advogados, o advogado Frederico Busto. Frederico, prazer tê-lo conosco aqui. Prazer meu, Nestor. Bom dia. Bom, a gente teve um ano que foi muito repleto de diversas ações, atividades. O que foi o ano mais, dentro do ambiente jurídico, discutido nesse ano de 2020? Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente a questão da estiagem, né? Trouxe muita questão jurídica também, né? Exatamente, Nestor. O setor novamente teve uma excelente safra em termos de produtividade, os preços também estiveram favoráveis ao produtor, foi o único setor que praticamente não parou durante a pandemia, não teve uma interferência nas suas atividades por força dessa pandemia. Porém, aqui no Rio Grande do Sul, mesmo com esse cenário mercadológico favorável, os nossos produtores sofreram com a estiagem. Nós tivemos uma estiagem bem severa na safra de verão, safra 2019-2020, a estiagem mais grave desde 2004, 2005, segundo os especialistas apontam, e tivemos aí forte impacto dessa estiagem, impactou fortemente as produções as lavouras de milho, soja, pecuária leiteira, enfim, foram os principais setores atingidos. E agora, no segundo semestre, novamente, nós tivemos, essa estiagem voltou a preocupar o produtor, já atingindo principalmente as lavouras de milho aqui no estado. Bem, no que refere especificamente às questões jurídicas advindas dessa estiagem, o governo federal, em atenção a esse grave, né, problema, ele editou uma resolução do Banco Central prevendo a possibilidade de os produtores renegociarem os seus débitos de crédito rural, tanto da safra 2019-2020, ou seja, tanto os custeios tomados para financiar a safra 2019-2020, como também as operações de investimento e as operações de custeios renegociadas de outras safras. Então, o produtor rural que foi atingido pela estiagem de verão, ele teve a possibilidade, ainda há casos de negociações em andamento, de renegociar esses contratos. Nos casos de contratos de custeio, a resolução previu que a repactuação para pagamento em até 7 anos, de acordo com a capacidade de pagamento do produtor. Os contratos de investimento, o produtor tem o direito de prorrogar a parcela que venceu com vencimento entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020, prorrogar para o final do contrato, e do mesmo modo ocorre com as operações de custeio prorrogadas dos anos anteriores. O único alerta que eu faço é que nessas questões sempre cabe ao produtor, e é o alerta sempre que nós fizemos aos nossos clientes, que contratam conosco, no sentido de que o produtor, para ele acessar e ter direito a essas prorrogações previstas nessas resoluções do Banco Central e também no Manual de Crédito Rural, é imprescindível que ele comprove as suas perdas através de um laudo técnico produzido por um profissional técnico especializado, um engenheiro agrônomo, ou no caso da pecuária, pode ser por um médico veterinário. E ele deve comprovar essas perdas e encaminhar o requerimento formalmente para a instituição financeira, ou seja, não basta, a prorrogação ela não é automática, ou seja, não saiu resolução, o produtor, bem, agora estou tranquilo, vão prorrogar minha dívida. Não é assim, o produtor ele tem que provar que se enquadra na resolução e requerer. O banco não vai fazer automaticamente. E também não cabe ao produtor, não deve o produtor simplesmente fazer qualquer requerimento de forma verbal, ligar para o gerente do banco. Não, isso deve ser formalizado, deve ser feito por escrito, porque na hipótese
de eventual negativa por parte da instituição financeira, ou descumprimento, ou que a instituição financeira se negue a prorrogar em acordo exato com as normas do Banco Central, o produtor tem a possibilidade, se assim entender, de buscar judicialmente o seu direito. Com relação a essa estiagem que ainda temos, apesar das chuvas que tivemos semana passada, ainda persistem os efeitos dessa estiagem, principalmente na lavoura de milho, ainda não temos nenhuma norma específica do governo federal de modo a minimizar os efeitos dessa estiagem que temos no momento. Ontem até ouvi uma entrevista da ministra da Agricultura, onde ela falava que está em contato com a área econômica com vista a obter medidas especial para o Rio Grande do Sul. Bem, em que pese, cabe ressaltar, que pese ainda não tenham anunciado medidas específicas com relação a esta estiagem que temos agora, ou seja, esta segunda estiagem que temos neste ano, o produtor rural ele tem normas que asseguram e o protegem nessas situações. O Manual de Crédito Rural, cuja vigência ele é permanente, não é algo que precise ser editado anualmente especificamente na hipótese de eventos climáticos, ele já prevê que, no caso de frustrações de safra decorrentes de fatores adversos, o produtor rural tem o direito de renegociar. E o procedimento para o produtor é o mesmo que já falei aqui, providencie o laudo e protocole junto ao banco, de preferência antes do vencimento. Pois bem, a questão da estiagem, né, foi uma das principais aqui, especialmente para nós do Rio Grande do Sul, mas também outras legislações também foram fundamentais ao longo do ano. Tínhamos a questão da lei do agro, mas que ainda também depende de algumas outras questões. Como é que a gente pode falar também dessa questão da lei do agro? Exatamente. Tivemos em abril, a publicação da chamada nova lei do agro. O que consiste essa lei? Essa legislação ela visa modernizar e trazer novas formas de financiamento para o agronegócio brasileiro, estimulando principalmente a participação e a concorrência do setor privado, através de recursos privados e também de investimentos estrangeiros. É importante ressaltar que essa legislação ela não substitui a legislação do crédito rural atualmente existente, ela simplesmente abre novas formas, novas frentes de financiamento para os produtores rurais. Só que essa lei ela tem as suas peculiaridades. Ela institui, por exemplo, um novo título de crédito, que é a cédula imobiliária rural. Ela trouxe alterações na CPR. Porém, esses títulos de crédito, a eles não se aplicam essas normas do Manual de Crédito Rural que eu referi aqui anteriormente. Por exemplo, na hipótese de uma frustração de safra, na hipótese de uma intempérie, o produtor que aderir ou contratar esses títulos não há uma previsão legal que possibilite ao produtor requerer a renegociação ou postergar os pagamentos desses financiamentos por força de riscos climáticos, ou seja, o risco do produtor ao contratar esses financiamentos será integralmente do produtor. Claro que essa legislação ela é recente, ela foi de abril deste ano, ainda estão pendentes algumas regulamentações, principalmente por parte do Conselho Monetário Nacional. Ainda nessa semana foi regulamentada uma questão relativa à CPR, mas se espera que no próximo ano, a partir do próximo ano, aos poucos comecem a ser implementadas na prática essas novas formas de financiamento, ou seja, que essas novas formas de financiamento estejam à disposição do produtor rural, o qual deve se acautelar, ver isso buscar informações antes de adquirir ou de contratar essas formas de financiamento. Um aspecto positivo que eu destaco da Lei do Agro, que eu penso que é uma ferramenta que poderá ser bem utilizada pelo produtor, é o chamado patrimônio rural em afetação. O que é o patrimônio rural em afetação? O patrimônio rural em afetação consiste num mecanismo que o produtor ele poderá separar uma parte do seu imóvel rural para o fim de ofertar em garantia
em uma cédula imobiliária rural ou uma CPR. Qual a diferença com relação ao crédito rural nesse caso? Hoje em dia o produtor, por exemplo, vai tirar um financiamento rural no banco. Se ele vai tirar uma dívida de um valor de 100 mil reais e ele tem um imóvel em uma única matrícula que vale 2 milhões de reais, e ele só tem esse imóvel para dar em garantia, esse imóvel, essa matrícula inteira vai ficar gravada por conta desse financiamento, ou seja, por força de um imóvel com valor infinitamente superior ao valor do crédito tomado. Com o patrimônio rural de afetação, o produtor poderá fazer a separação de parte desse imóvel rural e ofertar essa fração em valor compatível com o valor do financiamento a ser adquirido, a ser tomado. Mas, reitero aqui, penso que em 2021 teremos novidades e uma grande evolução nesses mecanismos previstos nesta nova lei. Bom, Frederico, para a gente finalizar, a gente sabe que tem muitos temas que vão ficar para 2021, que já foram dado início nesse ano de 2020, mas para 2021 devem ter sequência e devem desembocar em algumas decisões. O que a gente pode esperar aí quais são esses temas que pode se esperar um pouco sobre cada um deles? Bem, temos temas relativamente novos, por exemplo, agora no final do mês de novembro, o Congresso Nacional aprovou uma alteração na lei da recuperação judicial que permitirá ao produtor rural acessar o Instituto da Recuperação Judicial. Essa legislação aprovada, ela, em linhas gerais, ela vai na mesma linha da decisão do STJ, de duas decisões do STJ que foram prolatadas em novembro de 2019 e outra agora em 2020, que admitiram a recuperação judicial por parte do produtor. Essa lei deve ser sancionada ainda esse ano e a partir do próximo ano estará vigorando e poderá ser utilizada. O único ressalvo que eu faço nesse ponto é que a recuperação judicial ela é um remédio muito amargo, um remédio muito drástico, não é um remédio que pode ser utilizado corriqueiramente, é a última alternativa, não só para o produtor rural, mas para qualquer empresário. Então, o produtor rural tem que ter é uma legislação que estará à disposição, mas deve ser analisada com muita cautela, muita seriedade, muito detalhamento econômico e jurídico. Enfim, é algo para que se desdobrará em 2021, mas faço apenas estas ressalvas. Também destaco a questão do seguro rural, que esse ano já tivemos dobrou a área segurada em relação ao ano anterior, e se espera que esse aumento continue. Nós temos no Brasil, esse ano tivemos 20% da área plantada segurada, mas ainda estamos longe dos países desenvolvidos, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem mais de 80% da área segurada. Mas temos questões ainda a avançar, como o custo do seguro, uma maior abrangência desse seguro, enfim, mas é um assunto que eu julgo importante, principalmente para os produtores que forem aderir às formas de financiamento da lei do agro. Temos também a questão do Fundo Rural, que segue esta novela, digamos assim, ficará para 2021 um julgamento no STF, que está empatado em 5-5, e definirá essa questão com relação à incidência, à constitucionalidade ou não do Fundo Rural, do produtor rural pessoa física. Temos a questão uma questão importante que está para ser julgada também, que é a questão indígena, que deve ser julgada também em 2021. Enfim, são esses os destaques que temos neste momento para o próximo ano. Frederico, eu quero já agradecer a tua disponibilidade e também agradecer a ti e a todos da HBS, a Cláudia, ao Nestor e também a Amanda, pelo carinho e também pela confiança ao longo desse ano de 2020, no nosso trabalho também, renovando para 2021, a gente também cada vez mais levar esses temas jurídicos, essa interpretação de temas para o público em geral. Nestor, nós que agradecemos, igualmente agradecemos a ti e a tua equipe
pela parceria e seguimos juntos em 2021. Grande abraço. Então tá, nós ouvimos sócio da HBS Advogados, advogado Frederico Bus, falando sobre temas jurídicos aqui conosco. E o Balanço Perspectivas vai ficando por aqui. A gente volta em algum momento com um novo balanço e uma nova perspectiva para vocês. Até mais.